Na conversa que se segue, vamos conhecer o projeto Ciara, para quem nos está só a ouvir e não ler, porque as informações estão também disponíveis por escrito. A Ciara, aqui escreve-se com I, já vamos descodificar esta sigla. A palavra de cientista para nos explicar este projeto pertence hoje ao professor Jorge Martins. Vamos falar deste projeto que pretende levar a robótica para a grande planície alentejana, para a estepe alentejana. É um ecossistema sensível, falaremos disso, dos cuidados e dos desafios que o projeto tem, em Castro Verde. E talvez começássemos por aqui, professor Jorge Martins. Porquê Castro Verde? Portanto, este projeto surgiu na sequência de um outro, que nós entretanto terminámos, que é o projeto Robotics for Farmers. Nesse projeto nós desenvolvemos uma plataforma robótica autónoma para a realização de diferentes tarefas na agricultura. E no desenrolar desse projeto deparámos, ao olhar para gráficos, para mapas da umidade na superfície do país, portanto mapas esses que são obtidos a partir da constelação de satélites de Copérnicos, não é? da Agência Espacial Europeia. Ao olhar para esses mapas, deparámos com como nós costumamos chamar, uma bola vermelha, ali na zona de Castro Verde, naquela região do Baixo Alentejo, que está delimitada pela Serra Algarvia, portanto Serra do Caldeirão e Serra da Vigia. Portanto, essa bola despertou-nos a atenção. Uma bola vermelha que neste caso é um sinal de alerta, é isso? Um sinal de perigo, entre aspas. O que é que quer dizer exatamente com esta bola vermelha? É porque o mapa de cores era de verde para vermelho, e vermelho é a zona mais seca. E nós reparamos que, ao olhar para o mapa de janeiro a dezembro, no país nós víamos umas transições mais ou menos suaves, e ali eram umas transições abruptas. Aquilo tinha nos meses de agosto, estava ali tudo a vermelho, e portanto, nos meses de chuva ficava tudo azul, não é? Porque havia muita água, terrenos molhados, mas depois de repente no espaço do mês transitava e ficava uma bola, mesmo literalmente um círculo, chamamos-lhe a bola, uma circunferência vermelha naquela região. E ficámos curiosos porque é assim, é que a umidade no solo varia tanto, varia de forma tão contínua no restante do país, e ali não. E depois fomos à procura da razão para perceber porque que assim era, e depois chegámos à conclusão que de facto é porque aquilo é a zona da pseudo-estepe cerealífera do Alentejo, que tem uns solos muito delgados. Eu não sendo agrónomo, vou arriscar aqui usar alguns termos de agrónomo, portanto, solos muito delgados, com pouca capacidade de armazenamento de água, e com umas características, enfim, propícias a um clima mais quente e mais seco. E depois pensámos assim, bom, isto talvez seja por estas características e pelas questões, pelo facto de ser uma planície, isto é um sítio interessante para nós explorarmos o potencial da robótica autónoma. Como é que nós podemos efetuar o mapeamento do solo e o mapeamento de temperatura, da umidade, de forma autónoma e de forma contínua e distribuída no tempo e no espaço. Portanto, em vez de ter sondas fixas, termos um veículo robótico que transporta um conjunto de sensores que podem ir mapeando e monitorizando e detectando as variações desses parâmetros. E no fundo foi assim que começou. Depois fomos falar com as pessoas da região, fomos falar com colegas do Politécnico de Beja, que trabalham na proximidade daquela região do Campo Branco, e com pessoas da Associação de Agricultores do Campo Branco, e o projeto foi sendo montado à medida que fomos progredindo, até que efetuámos uma candidatura à Fundação La Caixa, no contexto do programa Promove, e que foi financiado e que agora está em pleno desenvolvimento. O que é que este projeto, e nomeadamente este robô, vai trazer de novo, ou vai acrescentar, ou vai, digamos, ler de uma maneira inovadora em relação, por exemplo, àquilo que os satélites, porque já temos satélites muito sofisticados, com capacidade de lá de cima de fazer estes levantamentos de muitas zonas da Terra, não é? Mas o que é que se acrescenta aqui com o facto de termos
se posso utilizar a expressão, um veículo com estas características no terreno? É a proximidade. Portanto, isto tem a ver com a resolução espacial da informação a que nós temos acesso. Um satélite dá-nos informação, portanto, um pixel de uma imagem de satélite ainda é uma área grande. Um pixel de uma câmara transportada por um robô destes, estando a câmara a cerca de 30 centímetros do solo, portanto, nós temos uma informação muito detalhada daquilo que estamos a ver. A nossa abordagem é sempre uma abordagem de movimento contínuo, no sentido de que há um scouting que o robô está a fazer constantemente de forma autónoma no terreno, nós não estamos lá a dizer-lhe vira para a esquerda ou vira para a direita, não é? Portanto, nós dizemos qual é a missão que ele tem que executar e ele depois de forma autónoma executa essa missão. Portanto, segue coordenadas de GPS e depois corrige a trajetória em função daquilo que as suas câmaras a bordo lhe dizem, os obstáculos que ele vai encontrando. Estamos a falar de que área, professor? De que área para já que está definida para que o EvaBot trabalhe? No contexto do projeto, nós estamos a trabalhar na parcela de um agricultor, portanto, que se associou à candidatura e disponibilizou essa parcela para nós realizarmos ensaios, e também estamos a trabalhar num campo de ensaios, onde a Associação de Agricultores Campo Branco desenvolve trabalho com os seus associados, digamos assim. Portanto, isto não são muitos hectares, são 4, 5 hectares, mas nesta fase de desenvolvimento do projeto, para validar a tecnologia, é o que nós precisamos, mas o equipamento tem autonomia para percorrer áreas muito maiores e, no fundo, para se deslocar extensões significativas. Portanto, depois temos que ter cuidado, não é? Temos também o objetivo da monitorização ambiental, portanto, aquilo é uma região onde as aves são para preservar, portanto, há aves em vias de extinção por ali passam e por ali habitam, e que temos que ter o cuidado de, nas missões, encontrá-las, encontrar as zonas de nidificação e definir estratégias para os agricultores, de maneira que eles não tenham que parar o seu trabalho agrícola porque encontrarem um ninho, por exemplo, mas sim possam definir estratégias à volta desses ninhos. Claro. Tornar, portanto, a agricultura mais rentável para eles, não é? Tornar esta observação menos invasiva possível, principalmente, estou a lembrar-me, se a nidificação for no solo, aí aí as dificuldades e a complexidade aumenta em relação ao trabalho que o robô está a fazer, não é? Este território que fica sob observação, esta área, o que é que tem? Tem culturas? Que tipo de culturas é que tem? Tem zonas que estão livres de culturas? O que é que o robô vai observar? É cereais, portanto, e também forragens e pastagens para os animais. Portanto, aquela região é caracterizada essencialmente por esse tipo de culturas. E sim, os ninhos são ninhos no solo, ficam escondidos no meio dos cereais, e nós temos que implementar estratégias com processamento de imagem para tentar prever onde é que esses ninhos poderão estar. Claro. Olhando para padrões de voo das aves e também olhando diretamente para o solo, pois com diferentes comprimentos de onda do tipo de câmaras que transportamos, de forma atempadamente conseguir indicar que, olha, ali naquela coordenada há probabilidade de encontrar um ninho significativa. Muito bem. É aí que entram depois os algoritmos de inteligência artificial. Sim, já lá iria. Queria só perceber, já lá iríamos. Queria só perceber outra questão. O que é que o veículo vai observar? Vai recolher amostras do solo? Vai basear sobretudo em fotografia, em sensores? O que é que vai ser visto por esta pequena grande máquina? Nós estamos, com os nossos colegas do Politécnico de Beja, ainda estamos a definir que tipo de sensores é que vamos acoplar ao equipamento. O que temos atualmente é a imagem de diferentes comprimentos de onda, portanto, diferentes modalidades, desde o RGB normal a um infravermelho, por exemplo, câmaras térmicas. Portanto, transportamos diferentes câmaras
umas que estão focadas no solo, outras que estão focadas no horizonte. Essas câmaras dão-nos informação, por um lado, para a navegação do robô, portanto, as que estão focadas no horizonte dizem-nos em que direção nos podemos deslocar, onde é que há obstáculos, onde é que não há obstáculos, portanto, são complementares ao GPS. As câmaras que estão focadas no solo caracterizam o solo, como o nome diz. Portanto, a recolha de amostras físicas é algo que é possível, portanto, mas nós gostaríamos de o fazer sem isso, sem a recolha de amostras, portanto, com base na análise de imagem do solo. Muito bem. E há algoritmos que nos permitem fazer isso, têm que estar corretamente calibrados, digamos assim, e nós vamos basear muito nessa abordagem. É mais rápida, é mais célere e é informação contínua no espaço, não é? Amostras são sempre localizadas, uma aqui, outra ali. Portanto, a informação as amostras podem ser úteis para calibrar os algoritmos de processamento de imagem. Serão missões diárias de 24 horas ou de períodos menores ou mais concentrados num dia ou dois? Como é que, na vossa ideia, este levantamento vai ser feito com o robô? Aí, o hardware pode ser utilizado seja em missões curtas, seja em missões longas, mas o que vai determinar a operacionalização dessas missões vai ser aquilo que se pretende monitorizar. Por exemplo, se nós queremos monitorizar as aves, há um período onde elas são mais ativas, na altura da nidificação. Portanto, significa que nesses períodos nós teremos que efetuar missões mais regulares, não é? Se for para as culturas, imagine, por exemplo, no início da sementeira, queremos olhar para as culturas e queremos perceber se elas estão a crescer bem ou se estão a crescer com muitas infestantes, muitas ervas daninhas ali em redor. Portanto, no início das culturas temos que fazer mais missões para definir depois, para quantificar o que é que está efetivamente a crescer e para dar indicações aos agricultores do que é necessário eles adicionarem, se vão precisar de fertilizante ou se não vão precisar tanto de fertilizante. Portanto, isto é tudo informação que vem ajudar um agricultor a tomar decisões. Exatamente. Ou que vem ajudar por exemplo, a Liga Protetora da Natureza também a tomar as suas decisões relativamente à preservação daquelas espécies. A autonomia é garantida com que fonte de energia? Energia solar? O veículo é elétrico, portanto tem uma autonomia bastante significativa. Às velocidades que ele se desloca tem autonomia para superior a 8 horas à vontade. Portanto, se ele se deslocasse continuamente a 1 km/h, ele aguentava um período de funcionamento superior a 8 horas. Implica um período de carga como os nossos automóveis elétricos, é? Podemos carregá-lo, portanto, num posto fixo de carregamento, obviamente tem que ser montado no terreno, não é? Mas também pode ser acompanhado de um painel solar que aumenta a autonomia 30%, por exemplo. Muito bem. Portanto, naquela região, em dias de sol... Sim, não falta essa fonte de energia, não é? Há bastantes horas de sol, se for necessário recorrer à energia solar. Onde é que entra aqui a inteligência artificial? O professor Jorge Martins já referiu isso, que há aqui um tratamento de dados por parte da inteligência artificial. Se calhar não será só tratamento, não sei até que ponto a própria gestão do movimento robô e da sua atuação será com inteligência artificial, não é? Como é que entra aqui e até que ponto vocês desenvolveram plataformas específicas para aqui? Nós trabalhamos sobre redes neuronais, são conhecidas, os modelos de inteligência artificial pré-treinados, que estão disponíveis no mercado, como disse, ou seja, tanto os grupos de investigação utilizam, alguns desenvolvem as suas próprias redes, mas o mais comum é utilizarmos modelos que já estão pré-treinados e depois ajustá-los às nossas necessidades. E portanto nós somos um grupo entre engenheiros mecânicos, engenheiros eletrotécnicos e engenheiros agrónomos, nós estamos mais focados na aplicação em si do que no desenvolvimento teórico por trás destes modelos. E portanto partimos já de um ponto mais elevado, no sentido em que treinamos redes para
identificar, ou para reconhecer, vamos dizer assim, uma determinada família de objetos. Podem ser objetos estáticos, podem ser, imagina, uma estrada, um caminho, uma pedra, pode ser um animal, pode ser uma ave, enfim, uma pessoa. Portanto, nós usamos essas redes, treinamos-las para elas identificarem aquilo que faz sentido na realidade em que estamos a operar o robô, e usamos essa informação para a navegação do próprio robô. Portanto, respondendo à pergunta, a inteligência artificial é usada em duas frentes. Muito na bem. navegação do robô para seguir uma determinada missão e na caracterização das culturas e identificação da flora e da fauna da região. Se vi bem Sim, diga. São modelos treinados, são dois modelos diferentes, que estão em dois anéis de controle, como nós chamamos, diferentes. Um está na navegação do veículo e o outro está no processamento das imagens que são adquiridas. Se vi bem as minhas informações, acho que sim. Os primeiros ensaios de campo foram feitos agora no mês de março, não é? Qual é o ponto de situação nesta altura? Os ensaios continuaram? Quais são os primeiros indicadores que têm destes ensaios? Este projeto começou agora. Este é um projeto de 3 anos. Fizemos o primeiro ensaio, esse que se refere, foi um ensaio que tinha como propósito validar as características eletromecânicas do robô. Ou seja, perceber, foi logo a seguir às chuvas e perceber se ele conseguiria ultrapassar poças até uma determinada profundidade, de lama. Portanto, foi o objetivo dessa primeira abordagem. Portanto, o robô já esteve no campo há mais tempo, não foi só agora em março. Este foi Sim, estou a perceber. E então, quais são os sinais, os indicadores que têm até agora? Portou-se bastante bem. Digamos que temos binário para conseguir navegar nas inclinações mais acentuadas daquela região e temos potência para sair dos atascanços, como se costuma dizer, da lama. Portanto, em termos de potência no veículo, não temos problemas. Agora iremos novamente, esta semana ainda, vamos voltar para realizar mais ensaios naquilo que toca à aquisição de imagem, porque precisamos de ir construindo agora a base de dados, chamemos-lhe assim, das culturas, portanto, culturas em diferentes fases de crescimento, bases de dados de imagens de ninhos, de imagens de possíveis, das aves em si, já em adultas, para que os nossos modelos de inteligência artificial as consigam detectar em voo ou no solo. Portanto, temos que ir criando, vamos usar o robô como um sistema de aquisição de imagem móvel para enriquecer ou criar uma base de dados rica de informação. Depois será usada para treinar os modelos. Eu estou a ouvir o professor Jorge Martins e estou a pensar até que ponto vocês também já pensaram que estão a fazer um bocadinho de trabalho, como às vezes ouvimos falar com os rovers em Marte, a descobrir e a resolver problemas de um robô autónomo noutros planetas, neste caso aqui no nosso, não é? Sim, é semelhante, isto não deixa de ter uma certa vertente exploratória, não é? Mas, quer dizer, temos uma vida muito mais facilitada. Imagino que sim, percebo que sim, não é? A ideia, no limite, no horizonte, será que quando tudo esteja devidamente solidificado e testado, que estes robôs passem a ser qualquer coisa de muito comum no nosso território, por exemplo, não é? Há um equilíbrio que eu gostava de realçar. Quem desenvolve tecnologia e quem usa tecnologia normalmente faz uma pressão diferente, né? Às vezes é algo desequilibrado, como se diz em inglês, é o push-pull tecnológico, né? Quem desenvolve quer colocar robôs em todo lado, não é? Quem usa apenas quer utilizar se fizer sentido, não é? Portanto, nós temos que... E em Portugal nós temos características muito especiais, não é? Temos a nossa cultura, temos as nossas, e aquela região em particular é muito tradicional. Portanto, eu acho que nós temos que desenvolver a tecnologia necessária para ultrapassar as dificuldades e manter aquilo que é o tradicional da região. Portanto, a minha visão para estes sistemas robóticos é uma de um auxílio à população, auxílio à agricultura local.
maneira que eles consigam manter as suas formas de trabalhar, a sua tradição, porque, vamos lá ver, tecnologia em absoluto cria automação em absoluto, não é? E, portanto, significa que se perde qualquer coisa, perde-se o tradicional. E nós aqui queremos um blend entre o tradicional e o tecnológico. Claro. Também fomos para aquela região. Como é que nós conseguimos contribuir para esta região tão especial do Baixo Alentejo e contribuir tecnologicamente, que é o que nós sabemos fazer, não é? Mas dentro daquilo que é necessário apenas, e não transformar as formas tradicionais de criar produto, que é o que caracteriza aquela região, não é? Mas sim de permitir que o façam de uma forma mais sustentável. Complementar e não substituir, não é? Exatamente, exatamente. No fundo, oferecer uma ferramenta. E daí que vocês continuem, e já referiu isso aqui, continuem a trabalhar com a Associação de Agricultores do Campo Branco, portanto, os agricultores estão ali muito presentes, imagino eu, a acompanhar os vossos testes. Já agora, qual é que tem sido a reação da parte deles? Estão entusiasmados? Estão a ficar convencidos, posso usar esta expressão, sobre aquilo que estão a ver? Muito interessante. Essa pergunta é fundamental neste contexto. E também é fundamental noutros contextos, que nós já passámos por isso no passado. Nós encontramos nos agricultores os extremos, os de visão mais... menos preocupado, mais aberta às novas tecnologias, vamos ver que espetáculo, vamos experimentar, e depois também encontramos os agricultores que dizem, mas isto não serve para nada, eu faço isso melhor. Tá. Portanto, e isto para mim, na minha visão da engenharia, isto é tudo, porque desenvolver um projeto de engenharia não é apenas desenvolver a tecnologia, é desenvolvê-la dentro daquilo que é a visão do utilizador. Não é? Portanto, se os agricultores nos dizem que isso não faz sentido ser feito assim, nós, claro, vamos ouvir o que eles têm para dizer e vamos ter isso em conta e vamos desenvolver depois com as recomendações que eles nos dão. Portanto, a aceitação das pessoas está nos dois extremos, também obviamente está no meio, uns que acham mais ou menos, vamos ver como é que é, mas temos pessoas que dizem que não faz muito sentido e temos outras pessoas que dizem que faz todo o sentido, é o desenvolvimento de tecnologia. Há muitos anos não, há cerca de 20, 25 anos atrás, quando os robôs começaram a entrar na medicina, não é? Nós também ouvimos os cirurgiões a dizer, claro, nem pensar operar com um robô, e hoje em dia operar com um robô é o que a maioria quer. E é por aí, que caminhamos, exatamente. Muito bem. É para aí que caminhamos. E temos que caminhar em conjunto. Em conjunto, exatamente. Em conjunto. Professor Jorge Martins, obrigado pela sua disponibilidade. Continuação de bom trabalho, que o robô EvaBot continue a percorrer bons caminhos e a corresponder às expectativas deste projeto, do projeto Seara. Obrigado. Obrigado pela oportunidade.